A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Eu, Bianca Oliveira, estou aqui com os meus amigos para falar sobre Jó no Olho do Furacão. Aliás, 11º episódio dessa série de 14 episódios. E o episódio de hoje tem tudo a ver com o nome dessa nossa série, No Olho do Furacão. E está aqui comigo Charles Siqueira. Tudo bem, Charles? Olá, amiga Bianca. Olá, amigo Isaac, amiga Nayeli, amigos, amigas que nos ouvem. Tudo bem? Tudo bem, Nayeli Leite? Nossa, que simpatia. Como que eu vou falar? Queridinhas, que prazer. Tão bom estar com vocês hoje. Eu não sei se eu dou risada ou se eu dou bronca alegre. nela. A gente começou alegre esse episódio, né? Com ela. Isso porque nós vamos falar do olho do furacão. Isaac, tudo bem? Tudo bom, estou aqui, da minha perspectiva, vendo uma vaca voando. Nossa! Que momento! Alguém pegou essa referência? Você... é o Twister, tipo aquele filme lá. Nossa, vocês são tão inteligentes. Você assistiu o filme Ô, Twister? louco, hein, Isaac? É a primeira vez que eu entendo uma piadinha. Olha só! Do filme do furacão. Faz sentido. Agora eu Mas entendi. esse filme é de que ano? Talvez eu não tinha nascido. Não, negativo. Da nossa juventude, né, Eli? Negativo, Nayeli. No Olho do Furacão, esse é o nosso episódio de número 11. E qual é o nosso verso pontapé aí, Nayeli Nosso Leite? verso está em Jó 38:4. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento? Tcharam! Que o nosso guia de estudo trouxe essa semana? Essa semana, nosso guia de estudo traz a reaparição de Deus, né? Que Deus estava assim, meio sumido e tal. E aí ele ressurge No contexto ali no de Jó, contexto de Jó, Que bom, né? do meio da tempestade e de uma maneira bastante poderosa. Ele aparece, traz alguns questionamentos, faz algumas perguntas pra Jó e mostra pra ele que ele não tinha noção de todas as coisas que estavam acontecendo, né? Ele não estava ciente de todos os fatos. Deus é o criador do universo e a ciência nunca será capaz de explicar facetas que não foram reveladas. Por isso, Jó logo se arrepende no pó e na cinza e percebe sua pequenez diante de Deus. A gente falou em episódios passados aqui sobre a esperança de Jó, né? Jó tinha esperança de Deus aparecer e esclarecer as coisas. Essa é a esperança de Jó. E aí, como a Nayeli disse, Deus estava meio sumido. Aí, Deus apareceu, né? Como é que foi essa aparição aí de Deus, pastor Charles? O livro de Jó vai dizer pra gente já no final dos capítulos que Deus aparece num redemoinho, né? É uma aparição, assim, bem tremenda de Deus, né? Uma coisa, assim, que abala as estruturas de todo mundo que tá ali por perto. E do meio desse redemoinho, Deus se comunica com Jó. Mas parece até que esse diálogo não é muito um diálogo, né? Porque Deus, ele vai descrevendo a sua grandeza, vai falando das coisas que ele fez. E vai mostrando pra Jó que o conhecimento que Jó tinha, a lógica de Jó, é uma lógica limitada. O conhecimento de Jó é pequeno. E Deus vai exaltando a sua grandeza e mostrando que ele é supremo, é soberano e ele tem tudo nas suas mãos. Que Deus humilde, né? Como Deus viu que um ser tão pequeno, tão, entre aspas, insignificante, pó, como Jó, tinha esperança de vê-lo e Jó falou, não, eu quero entender, mesmo que eu morra, eu não tô nem aí, eu quero entender o contexto. E Deus vai lá e então pera lá, beleza, então vamos lá, eu quero te esclarecer porque eu me importo, né, Isaac? Sim, e o tempo todo o discurso dos quatro, né, os 4 homens que estão ali contrabatendo Jó, é dizendo, não, Deus não tem que dar satisfação, não, Deus ele não vai aparecer pra você é injusto, você tá errado, Deus não te deve nada, tá? Deus é grande demais pra você perguntar qualquer coisa, né? E aí quando Deus aparece, ele fala justamente, olha, os amigos de Jó estão errados. E Jó está certo. Jó está certo em tudo que ele falou, assim, de Deus? Não, ele tá certo no seguinte aspecto, eu sou acessível. É o que Cristo vai dizer lá na frente, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. E Jó passa o livro inteiro falando, eu quero ver Deus, eu quero que ele apareça pra mim. Deus falou, você quer tanto que eu vou aparecer pra você. Porque eu sou desses mesmo, eu apareço pra aqueles que me buscam, né? Então nesse aspecto Jó tava certíssimo, Deus é alguém acessível. Agora, como a gente vai ver no decorrer dessa discussão é que aí Deus vira e fala assim, beleza, Jó, nessa parte, ok, agora vamos pro que te toca, né? E aí Deus começa a dar algumas declarações que deixam Jó assim, tipo,
Total silêncio. Eu acho que, ainda dentro disso que o Isaac tá falando, né? Deus, ele aparece como alguém que se importa e como alguém que se comunica, né? Em todas as páginas da Bíblia, e no caso de Jó, no episódio de Jó, a gente tá vendo isso de maneira bem destacada. Deus se importa e Deus se comunica. E ele tem várias ferramentas, vários canais de comunicação, né? Quando a gente vai analisando as histórias dos personagens bíblicos, com um Deus fala através da palavra, com outro Deus fala através de um sonho, com outro Deus fala através de uma visão, com um Deus fala de dia, com outro Deus fala de noite. Diferentes experiências. Experiências muito diferentes, mas sempre levando na mesma direção. Sempre levando a pessoa que está recebendo essa experiência a um encontro mais íntimo com Deus, a uma relação mais profunda com Ele, ao abraçar de uma missão, de um propósito que Deus tem para essa pessoa. Então você vê que a convergência é sempre na mesma direção, mas os caminhos, eles são diferentes, são experiências diferentes, né? Deus não muda, mas ele sempre está em movimento, né? E esse movimento de Deus é tremendo, tremendo, né? Você gostou, Isaac, do que eu falei? Ficou legal? Não? Não, é isso mesmo. É bonitinho? Não tá muito empolgado. Você também acabou de citar um grande pensador da nossa geração. Um filósofo, né? Filósofo, musicista, né? Musicista. Eu acho que eu ouvi isso em algum... Abrantes. Rodolfo Abrantes. Eu acho que isso estava em algum lugar aqui na minha bagagem. É que a gente colocou aqui no Contra a Cultura também, naqueles episódios avulsos, a entrevista, né? Foi. Que eu fiz ainda lá em São Paulo. O episódio com o Mudança ou Transformação. É isso aí, mudança e transformação. Deus não muda, mas ele se move, né? Foi uma das maneiras que Deus falou comigo. Uma das maneiras que Deus usou pra falar comigo. Isso é ótimo. Mais uma vez, esse lance do furacão, né? Eu queria fazer uma pergunta, inclusive. Fácil. Então, vamos polemizar aí vocês. Ai, ai. Eu já ouvi algumas vezes No olho do furacão. falarem assim, não, porque Deus ele só se manifesta no silêncio. Porque Deus só se comunica na brisa, suave e calma. Como que fica aí quando Deus aparece no meio de um redemoinho? Exatamente isso que eu ia perguntar. Sintonia, né, Nayeli? Pensamento, sintonia, né? Conexão. Sem a do Wi-Fi aí, por favor, tá nessa cintura também. Mas E aí? Olha só, de novo, o que a gente falou no episódio passado? Essa brisa suave, a Nayeli, ela tá usando uma referência ao episódio de Elias, né? Pro pessoal aí Exatamente. apenas Isso. sintonizar com a gente, se conectar com a gente. Porque passou um vento forte, fez Fogo, barulho, toda aquela história. Deus só apareceu quando veio a brisa. Mas daí Mas no não foi Jó... sempre assim. Mas Pois com é, Jó e foi com Jó redemoinho. foi redemoinho. Exatamente. O próprio Elias depois, quando Deus vem buscá-lo, é num furacão. Um furacão também. Que inclusive a expressão é semelhante, né? É num redemoinho que Elias é levado para o céu. Não numa carruagem, pra ficar bem claro. Não é numa carruagem de fogo, é num redemoinho. É num É redemoinho. num redemoinho, né? É. E a história da carruagem? A carruagem, ela corta no meio separa Elias de Eliseu. Fica um de cada lado, Poxa, entendeu? E aí vem um redemoinho e leva Elias embora. Olha o contra-cultura aí, né? Olha só. Contra a cultura também é pra isso. cultura mesmo. Né? Mas então, o que a gente comentou no episódio passado? Essa mania que a gente tem de trazer as nossas preconcepções pro texto, né? Então, a gente não estuda a Bíblia, a gente não confere na palavra, e a gente ouviu isso uma vez e a gente achou que isso é verdade, agora a gente vai repetir isso como um mantra, né? E aí, não, Deus não aparece, né, nem nada. Ok, ali, pra Elias, isso aconteceu. Mas pra Jó, isso aconteceu de um outro jeito. Pro povo de Israel, Deus aparece num trovão no meio de uma montanha que é tão aterrador que o povo fala assim, Moisés vai lá falar com Deus, porque a gente tá com medo de morrer, né? Então, se Deus é sempre esse suspiro, esse sussurro, por que Isaías fala assim, não, eu vi Deus, agora eu vou morrer, né? E aí aparece um anjo na frente de Pedro, e Pedro fala assim, meu Deus, eu vou morrer também, né? É o temor, né, que a gente comentou Mas a aqui. gente, agora, polemizando mais um pouquinho. Mas... Ixi, Nayeli. Se a gente- Essa fúria Tá da inspirada, juventude foi né? no Ela tá episódio inspirada. passado. Coisa só assim, pra causar o episódio da reflexão, fúria né? já foi, Já foi. já Tá foi. também, entendeu? Mas ainda Estava estamos no mansa, furacão, você então vai estava lá. mansa e humilde quando Pois é, terminou, pois é. Eu inclusive. continuo humilde, eu só quero aprender, né, de vós. Muitas vezes a gente usa esse argumento também das manifestações de Deus serem no silêncio e tal, como fundamentos para nossa compreensão da reverência. Como que fica? Reverência é só silêncio? Reverência também tem silêncio? O que mais envolve esse termo? Deixa eu ficar reverente aqui pra Tô bem todo quietinho. mundo reverente agora. Não, assim, a percepção que eu tenho é dessa comunicação de Deus variada, né? Elias, ele fala de uma forma, Jó, ele fala de outra, no Novo Testamento, enfim, a gente tem vários episódios. A maneira de Deus se comunicar, ela é diversa, ela é múltipla. Mas essa questão da reverência, eu acho que é mais um respeito, né? É um respeito para aquilo que está acontecendo. Existem ambientes em que está acontecendo alguma coisa que eu tenho que respeitar aquele momento. Então, Sim. por exemplo, é o momento de a gente conversar, então eu acho que é uma reverência, um respeito que a gente converse, que a gente use esse momento para essa
essa finalidade. Equilibrado, É o momento da gente conversar, bater papo, fazer uma piada, comer, se confraternizar. Agora, existe um momento que é pra ouvir, existe um momento que é pra você louvar, pra você cantar. Então, eu acho que a questão da reverência, quando muitas pessoas usam esse termo, embora algumas usem equivocadamente, né, fora do contexto bíblico que a gente está estudando, mas eu entendo que elas querem nos convidar a esse respeito pro momento, pra algo que tá acontecendo. Principalmente quando isso rola numa liturgia de alguma comunidade religiosa, né? Aí vamos ter reverência e tal. Tá muita bagunça e tal. Eu acho que é mais um respeito pra aquilo que vai acontecer, pro momento da gente ouvir, ou pro momento da gente orar, ou pro momento da gente louvar. Então eu acho que é você se conectar com o que está havendo. Isso é respeito com o ambiente e com a proposta da liturgia. Por exemplo, diante de um momento de louvor, não é reverência eu ficar em silêncio. E também não é reverência o fato de eu estar cantando uma música mais calma. Se o momento pede uma música mais calma, eu canto uma música mais calma. Se ele pede uma música mais alegre, eu canto uma música mais alegre. Acho que até incoerência daí. A reverência tem quase que que a ver com a participação que eu tenho, né? Sim. No fim das contas, reverência é você ter a consciência do lugar onde você está e diante de quem você está. E aí entra outra questão. E o porquê, né? Sim, do porquê, você... do propósito. Propósito que você está fazendo ali. Agora, uma coisa a gente precisa entender também, né? A nossa postura diante da aparição de Deus. A Bíblia diz claramente, o Senhor está no seu santo templo, calem-se diante dele todos os povos. Por quê? Deus tem todas as respostas, tem todo o conhecimento. Quando você vai diante de um médico ou assistir uma palestra, quem fala é você ou o palestrante. Não é seu momento de falar. Deus aparece pra você, você começa a falar desembestadamente. Cala a boca e deixa Deus falar. Não é seu momento de falar, é o momento de Deus falar. Então, por exemplo, quando a palavra é exposta e a ideia ali é a gente estudar a palavra, vamos respeitar, vamos fazer o silêncio, vamos deixar a Bíblia falar, vamos deixar Deus falar. Agora, é tanta irreverência você conversar durante uma exposição bíblica como um expositor bíblico não respeitar a Bíblia na hora de pregar. Isso é reverência com o texto bíblico, que você não tá sendo justo. Então você percebe que reverência não se resume a silêncio, se resume ao propósito da ação que está sendo tomada. Não é só comportamental o lance, né? Não, vou parar de falar, agora eu falo. Agora eu vou parar de falar, agora eu falo. Ou não fala pras crianças, né? Do tipo, não faça isso, faça aquilo e tal. É realmente contra a cultura a gente pensar de que referência vai muito além desse comportamento de silêncio propriamente dito. Começa com uma atitude, né? Uma atitude. Eu acho que, por exemplo, no contexto assim de uma liturgia, de uma comunidade religiosa, se a gente quer ter uma reverência, eu acho que a gente tem que desenvolver a consciência desde que você sai de casa. Mas peraí, eu tô indo pra lá porque eu quero celebrar aquilo que Deus tem feito na minha vida, a minha experiência com Ele. Então você já entra naquele ambiente que você escolheu pra isso com uma consciência diferenciada. E aquilo vai provocar dentro de você um espírito de louvor, um espírito de gratidão, um espírito de busca, um espírito de serviço. Isso sim é reverência, né? Não é apenas você se comportar do jeito que o protocolo obriga, não. Mas é você ter essa consciência transformada. É contra a cultura. Você quer ver uma extrema falta de reverência que o próprio Jesus indicou? Se você vai lá dar sua ofertinha, né? Lá na igreja. Beleza, você pega lá seu dinheiro e vai e coloca na cestinha em silêncio. Só que você tá brigado com alguém naquela igreja. Você tá sendo reverente ou irreverente no momento da oferta? Você pode fazer o silêncio que for. É irreverência. Porque você não está agindo de acordo com o propósito daquele momento, que é de louvar a Deus, um Deus cujo propósito do perdão você não respeita. Então você tá sendo irreverente. E Jesus falou isso. Se você tem alguma coisa com o seu irmão, antes de dar a oferta, resolve com ele, faz as pazes e aí você vem me adorar. Porque é incompatível as duas coisas. Você percebe como é que a irreverência ela é muito maior do que a gente acha? A compreensão vai muito além, né? Vai muito além. Isso é muito bacana. Agora tem um termo aí, uma tal de... Como é que é? Teofania. Achei aqui nesse guia de estudos. Estou me perguntando, cadê a explicação para teofania? Teofania. Teofania, pastor Charles. Teofania, aparição de Deus. Aparição de Deus. Tem que ver com essa ideia da revelação, da manifestação de Deus, né? E é diferente. A gente já viu aí para uns personagens, foi no silêncio, pro outro foi no furacão e vamos lá, né? Exatamente. E é interessante o que essa teofania causa nos personagens, né? Porque a partir do momento que Deus se manifesta a eles têm sempre essa reação de humilhação, né? De temor. De temor, né? Esse respeito, né? A gente falou no episódio anterior, né? Que essa teofania, ela provoca humildade. Eu me lembro aqui do caso, por exemplo, de Isaías, né? Lá no seu livro, ele diz que viu o Senhor, né? No ano da morte do rei Uzias e tal, viu o Senhor no seu santo templo. Ele teve uma manifestação de Deus, foi uma teofania. E aquilo provocou nele um senso de tanta reverência, de tanto respeito, de tanto temor, que ele diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Ai de mim. Ai de mim, né? Ele dá essa exclamação, ai de mim, Senhor, quem sou eu, né? Então eu acho que quando a gente desenvolve essa consciência de que nós estamos na presença de Deus, eu acho que a gente deveria ter isso no nosso coração, né? E não foi do jeito que a gente lê, né? Ai de mim, porque meus olhos viram a Deus. Não foi assim, meu Deus, eu vou morrer, ai, coitado de mim, eu tô lascado. Né? Não foi um negócio tipo, ai,
de mim. Gente, Não é só poético, tem né? um ator aqui no Contra a Cultura. Isaac, ele Olha, coloca, olha... Ótimo. Né? Porque a gente lê frio o texto, né? Mas se o cara tava desesperado pra morrer, Emoção, né? É, não. bíblica, né? Olha, vou experimentar ler a Bíblia assim, viu? Não, mas ler é legal você tentar entender como tá acontecendo a conversa, Não, né? mas é massa. Ainda mais quando você tem um João Ferreira de Almeida colocando ali, né, um linguajar meio português arcaico, e aí assim, e disse. Né? Você grava áudio da Bíblia também, Isaac? Não sou Ah, Isaac, Mas seria sabe, né? Fica a dica, né? O Cid Moreira no chinelo. Cid Moreira. Olha, em episódios passados, aquele temor, tremor ou Interesse, a gente falou do temor, né? Que é o lance, sim, do medo também. Do medo de ser, de Deus acabar com a gente por conta da sua glória, que é tão grande. Não é porque Deus dá, ai, que medo de Deus, porque ele vai ficar tacando um raiozinho na minha cabeça se eu pecar. Não é isso. Mas é um Deus, assim, tão glorioso e tão poderoso que diante da presença dele, Senhor, Sim. eu estou com medo até de ser consumida por conta dessa presença, né? Agora, assim como a Ana, eu também tenho algumas dúvidas. E uma delas é, por que Deus... Essa aparição de Deus, né? Ele apareceu para Jó, apareceu para Isaías, apareceu para tanta gente, Moisés, né? Por que Deus não aparece mais desse modo para nós hoje? Ele tem aparições diferentes também para o nosso século XXI? Como é que é isso? Posso? Pode. Posso. O Charles vai falar, calem-se diante dele, de povo. Reverência, por favor, reverência. Ó, Mas, assim, a impressão que eu tenho, em primeiro lugar, Deus continua se comunicando, né? O livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 1, logo no comecinho, diz que Deus falou de muitas maneiras para muitas pessoas, através dos profetas, ele falou através do Filho, ele nos deixou a palavra revelada também. Então, nós temos vários meios de contactar Deus, né? De ter essa revelação acerca de Deus. Eu acredito que Deus pode também aparecer através de um sonho, pode impressionar o coração de uma pessoa. Eu acredito que o Espírito Santo ele é livre para isso. Eu não acredito que o Espírito Santo se contradiz. Então eu acho que se ele nos revelou através da sua palavra verdades que estão acessíveis para nós e através da pessoa de Jesus essas verdades elas se encarnaram, então eu imagino que tudo aquilo que Deus impressionar o nosso coração ou se porventura ele achar por bem e necessário revelar alguma coisa para Nayeli através de um sonho, de uma visão, a Nayeli ela terá que usar o filtro daquilo que já foi revelado através da palavra de Deus, através da vida, do ministério de Jesus, para saber se aquela revelação, se aquela visão, se aquele sonho, de fato está em coerência com aquilo que a gente tem na palavra. Eu comi demais antes de dormir, né? Ou se eu comi demais antes de dormir, exatamente. Mas há um episódio, inclusive no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, quando Jesus conta uma história lá, uma parábola e tal, uma alegoria, e no finalzinho dela há uma coisa interessante, porque nessa parábola um dos camaradas lá que está sofrendo, ele diz, Senhor, mande que alguém ressuscite e vá avisar a nossa família, né, para que eles possam estar alertas, para que eles possam estar atentos. E aí esse personagem responde, não, a sua família que está viva, eles têm a lei e os profetas. Eles, se não ouvem a lei e os profetas, quem diz que eles ouvirão alguém que ressuscitar dentre os mortos? Você percebe que o milagre, né, ou essa teofania, essa aparição no redemoinho, ela não garante a produção da fé. Nós temos vários personagens na Bíblia, ou vários episódios na Bíblia, em que o povo via maná caindo do céu, mar se abrindo, tantas coisas acontecendo, e o povo continuava cultivando o espírito de incredulidade, de rebeldia. Então não é um milagre, algo sobrenatural, uma teofania que vai garantir a fidelidade do povo. Nós temos no livro de Gênesis, por exemplo, a experiência de José, e em momento algum ali aparece uma comunicação direta de Deus com José, mas você vai vendo em todos os momentos Deus... progresso de fé, né? O progresso de fé na vida de José, né? E o Senhor esteve com José, e o Senhor esteve com José. Mas não há uma teofania, mas José estava com a consciência da presença de Deus a todo instante. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente é um Tomé da vida, né? Não, tudo... Peraí. Não, só mostra. acredito vendo. Só acredito vendo e tal. E aí a síndrome de Tomé acaba tomando conta e a gente não exerce fé nenhuma, né? E aí acaba morrendo na praia. É porque é justamente essa ideia. Hoje você já tem a palavra revelada, né? Deus ele já deixou claro. Agora, eu acredito, por exemplo, a gente tá falando de palavra revelada para um contexto do ocidente moderno, né? De um país cristianizado. Eu não sei quantas tribos africanas talvez nunca vão receber um missionário com uma Bíblia. Exatamente. Né? Alguém no meio de um país ditador, assim, ou, né, não sei, nos confins da terra que talvez um ser humano não vai conseguir chegar. Talvez Deus apareça de alguma forma, Deus se revele, né? Claro. De uma forma especial. De novo, a gente não pode cair no erro de colocar Deus dentro daquela caixa e falar assim, não, Deus não age dessa forma, não sei, né? Começar a defender Deus, né? Tipo... Mas hoje o jeito de você ter um encontro com Deus é você mergulhar na palavra, né? E rogar o Espírito Santo o tempo todo e você buscar, pedir, bater até encontrá-lo.
E as perguntinhas de Deus, né? A gente vê aqui, por exemplo, a Nay leu, né? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, Jó? Dízimo, se tens entendimento. Deus, quando apareceu, começou a dar uns tapinhas ali em Jó, né? Dízimo, hein? Dízimo. Ah, tá. Jó, onde você estava na hora de devolver os 10%? Eu pensei que Deus Dízimo estava... me diz se tens entendimento, Jó. Me diz. De novo, Obrigado João por essa Ferreira da linguagem. Almeida, né? Obrigado por essa linguagem contemporânea. Não, isso aí. de novo, imagina Jó falando, né? Deus falando pra Jó. Jó, dízimo. É dizemo, né? Dizemo. Nos diga, Jó. Nos diga, Jó. Fala aí, manda fala aí, real Jó. aí, Jó. E essas perguntinhas de Deus pra Jó, hein? E essas perguntas de Deus, até pra nós, nesta geração. As perguntas que Deus faz pro Charles hoje. As perguntas que Deus faz pra Nay hoje, pro Isaac, pra mim hoje. Como é que a gente tá escutando e entendendo essas perguntas, né? O engraçado é que Deus, ele tem um método com a gente que é socrático, né? Que é uma coisa que veio lá da Grécia. Aliás, veio com Deus, aí eu acho que veio depois, né? Lógico. Com os gregos, né? Que é perguntar pra ver o que você vai responder. É uma pergunta retórica, né? Ele não precisa afirmar nada. Claro. Se você for parar pra pensar, e que foi o que aconteceu com o Jó, rapidinho ele falou, eu acho que eu realmente não sei do que eu estava falando. Ou com Adão. Ô, Adão, Onde você tava? onde você tá? Tipo, como se Deus não soubesse onde ele estava, né? Mas Pergunta pro cego, Jesus, né? Pergunta pro E aí, cego. Ei, você quer ver? O que você quer que eu faça? Você tá me gritando aí, chamando meu nome? O que você tá precisando, né? essas perguntinhas, elas causam um efeito bombástico na nossa vida. De consciência, né? Peraí, deixa eu ver onde eu tô mesmo. Consciência e aprendizado, né? Uma coisa totalmente vinculada à outra. Não adianta eu falar assim, Deus, entendi. Mas quero continuar vivendo assim. Não vou me mover, né? As perguntas, elas não são pra produzir alguma coisa em Deus, mas pra produzir alguma coisa em nós, né? Elas são pedagógicas, didáticas, né? Cada pergunta de Deus tem um propósito de causar em nós reflexão, uma nova consciência, dilatar nossa mente e ajudar a gente a entender algumas coisas que Deus quer revelar pra gente, né? É como um pai, né? Que pergunta pro filho, né? Foi você que fez isso daqui? Onde é que tava isso daqui? E essas perguntas, na verdade, o pai já sabe, mas ele pergunta, de onde você tirou? Fala pra mim de onde você tirou. Ele sabe onde estava, ele sabe de onde o filho tirou, mas ele quer que o filho fale. Por quê? Porque aquilo vai provocar no filho aprendizado, arrependimento, e tudo aquilo é pro coração do filho. É muito interessante, né, como Deus se relaciona com o homem nesse nível, né? E quando a gente vai lendo aqui, né, antes de Deus aparecer, você vai percebendo que não só Jó, quanto os amigos de Jó estão tentando sistematizar Deus, né? É o que a gente já falou aqui. Estão tentando fazer Deus caber dentro de uma caixa e falar assim, não, eu entendo Deus porque Deus é assim, 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 assim. E isso ocorre com os amigos tentando defender Deus e com Jó tentando se defender, né? E Deus, ele aparece e começa a falar assim, tá bom, vocês querem me domar, né? Vocês querem me sistematizar dentro de um conceito fechado? Então tá bom, começa a responder aí então as perguntas pro conceito teológico de vocês, né? Onde vocês estavam quando eu separei a água da porção seca, né? Vocês estavam lá? E aí as perguntas vão surgindo. Claro, talvez essas perguntas pra nós hoje não façam tanto sentido, né? A gente já adquiriu um pouco mais de conhecimento, mas existem muitas outras coisas que, né? O quanto a gente sabe hoje dos universos desconhecidos? Nada. Né, cara, você começa a ver um pouco do que a gente especula sobre o espaço, é absurdo. Bilhões e bilhões de galáxias, e cada galáxia tem sistemas solares e tal. Meu, é um absurdo. Você volta aqui, né, naquele videozinho que eu te mostrei na Ellie, lembra? Né? Que você começa a comparar a sua vida com as galáxias, você chega à conclusão de que sua vida não significa nada, né? Sua vida simplesmente não importa. Então é esse efeito pedagógico de Jó entender, olha, é o seguinte, eu não sei de nada, realmente. Deus, ele é quem ele é e pronto, acabou. A gente vê que realmente a consciência de Jó foi impactada aí em relação às perguntas, né? O engraçado é que a gente vê um Jó questionador, sim. Só que aí a gente vê agora um Jó que está com os ouvidos abertos para os próprios questionamentos de Deus agora, né? Porque nessa nossa vida corriqueira, a gente sempre questiona Deus, principalmente num probleminha ali da vida, né? Porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, papapá. Mas e os questionamentos de Deus? Nós estamos abertos para ele? Eu acho que essa é a grande lição aqui dessa lição de número 11, desse nosso episódio de número 11 aqui, no Olho do Furacão. Entenda, Deus pode manifestar na sua vida nesse momento de furacão, que quem sabe você está passando agora, ou Deus pode se manifestar também nesse momento de silêncio, nesse momento aí de tranquilidade na sua vida, né? Deus tem maneiras diferentes de aparição para todo o ser humano, para todo filho seu. Eu acho que esse também é uma outra contracultura que a gente teve aqui no programa, né? Final de mais um episódio, final de mais um programa. Charles Siqueira, a gente se encontra na semana que vem. Até semana que vem, muito bom estar aqui de
de novo com vocês e a gente se encontra. Nayeli Leite, furiosa, tranquila, paciente, como que você Tô tá? sempre aprendendo. Ai, com que vocês, ótimo. tá? Então, a Nayeli Leite, aprendedora, a gente encontra na semana que vem novamente. Isaac, Um abraço, até mais. Vou pegar aqui uma carona no furacão pra voltar pro canto. montado na vaca ou não? Não, eu e o Totó. Valeu você que sempre acompanha o Contra a Cultura. Entra lá no site novotempo.com/contracultura ou continue ouvindo a gente aí no podcast no seu celular, tá bom? Até semana que vem. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.